Olá pessoal, na última aula nós discutimos basicamente o que são limites e qual a sua importância dentro da engenharia. E nós vimos como exemplos dois casos onde, para se calcular limite, a gente preencheu tabelinhas e, baseado nos resultados dessa tabelinha, a gente chegou à conclusão de quais eram os valores do limite de f de x quando x tendia a um determinado a. O que a gente vai ver a partir de agora são propriedades de limite para que a gente não precise fazer uso daquela nossa tabelinha. Então a gente vai fazer as propriedades e a partir dela fazer alguns exemplos. A primeira propriedade diz respeito a limite de k quando x tende a um determinado a, onde esse meu k é uma constante. Esse limite é igual à própria constante. Ou seja, se eu quiser calcular o limite quando x tende a 3 de 5, esse limite é igual à própria constante, que é 5. Uma segunda propriedade bem interessante é a propriedade que diz que o limite de x quando x tende a a, esse limite é igual ao próprio a. Um exemplo disso é que o limite de x quando x tende ao nosso 3, esse limite é igual a 3. Uma terceira propriedade bem interessante diz que o limite da soma de duas funções f mais g quando x tende a a é igual ao limite de f mais o limite de g quando os dois tendem ao próprio a. Essa propriedade ela também é verdadeira se nós tivermos o sinal de menos aqui e aqui. Ok? Um exemplo bem prático disso é que o limite de x mais 5 quando x tende a 3 será o limite do x quando x tende a 3, nós vimos que é o próprio 3, e o limite de 5 quando x tende a 3, que nós vimos que é o próprio 5. Como aqui nós temos o sinal de mais, o sinal de mais aqui será devidamente mantido. A propriedade 4, ela vai se referir a uma regra semelhante à da soma, mas ela funciona para o produto. Ela diz que o limite do produto de duas funções f com g quando x tende a um determinado a, esse limite será igual ao limite de f vezes o limite de g quando as duas têm x tendendo a a. Ou seja, como exemplo prático disso, nós temos o limite de x ao quadrado quando x tende a é igual a o limite de x vezes x quando x tende a, já que x ao quadrado é igual a x vezes x. Vamos trocar esse, só para ilustrar esse a por um 3. Então nós temos que o limite de x vezes x será igual ao limite de x quando x tende a 3 vezes o limite de x quando x tende a 3. Esse limite nós vimos que é o próprio 3, esse limite nós vimos que é o próprio 3, então isso aqui ficará 3 vezes 3, que será igual a 9. Observe que se eu substituísse desde o início do meu limite o x por 3, eu teria 3 ao quadrado igual a 9. Ou seja, se nós juntarmos as propriedades 1, 2, 3 e 4, nós teremos uma situação que calcular o limite
de um polinômio p de x quando x tende a A, esse limite coincide com o polinômio aplicado em x igual a A. Por exemplo, se eu quiser calcular o limite de x ao quadrado menos 3x mais 4 quando x tende a 3, basta eu substituir o 3 direto no meu polinômio, ou seja, 3 ao quadrado menos 3 vezes 3 mais 4. Então nós teremos 3 ao quadrado, que é 9, menos 3 vezes 3, que é 9, e mais 4. 9 menos 9 dá 0. Aqui a resposta será apenas 4. Ok? Isso é uma propriedade bem interessante de limite. Nós não apresentamos aqui a propriedade 5, mas ela seria o limite do quociente de f por g quando x tende a A. Isso é o limite de f quando x tende a A dividido pelo limite de g quando x tende a A. Lembrando que o resultado desse limite não pode dar 0, já que aí nós teríamos uma divisão por 0. E finalmente que a raiz quadrada do limite de f de x quando x tende a A é o igual ao limite da raiz quadrada de f de x quando x tende a A. São dois exemplos, são duas propriedades bem simples. Um exemplo da propriedade 5 seria limite de x ao quadrado menos 1 sobre x mais 1 quando x tende a 1. Nós podemos dividir em o limite da parte superior pelo limite da parte inferior, ambos tendendo a 1. A nossa parte superior é um polinômio, a nossa parte inferior é outro polinômio. Então a gente pode substituir direto. Nós teremos 1 ao quadrado menos 1 dividido por 1 mais 1. Nós teremos igual a 0 sobre 2, que é igual a 0. Ok? Um exemplo de uma raiz, se nós tivéssemos o limite da raiz quadrada de x mais 3 quando x tender a 1, o que a propriedade da raiz está querendo dizer é que esse limite ele entra diretamente na raiz. Então isso aqui seria a raiz quadrada do limite de x mais 3 quando x tende a 1. Como x mais 3 é um polinômio, nós podemos substituir o x direto por 1. Então nós teremos 1 mais 3, isso aqui seria raiz quadrada de 4, que dá 2. Espero que vocês tenham entendido. Essas são propriedades básicas de limites